todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso informativo jurídico. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Emanuele Epques, eu sou advogada e hoje nós abordaremos o tema de guarda compartilhada. Desejar então, se vocês têm interesse nesse tema, peço para que vocês nos acompanhem até o final do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like. Hoje nós vamos falar sobre aspectos relevantes dentro da guarda compartilhada. Para isso eu vou passar também para minha colega doutora Gilciane, para ela se apresentar e nós iniciar a abordagem do tema. Muito obrigada pelo convite, por estar novamente aqui conversando com você sempre sobre temas tão relevantes. Eu me chamo Gilciane Knack, sou advogada e hoje então nós vamos abordar o tema da guarda compartilhada. A guarda ela já está presente nas nossas famílias desde o nascimento do menor, certo? Só que quando os pais eles têm uma união estável, eles têm um casamento, ambos exercem a guarda. Ela começa a ter um maior destaque e gerar alguns conflitos quando ocorre a dissolução do vínculo. Então, havendo a separação, havendo o divórcio, os pais eles vão ter essa preocupação em definir como ficará o menor, com quem ele irá residir, quem ficará responsável, se apenas uma pessoa ficará responsável pela guarda ou se as duas pessoas poderão ficar. Então, a nossa regra, antigamente no nosso direito civil, era da guarda unilateral. O que seria a guarda unilateral? É quando a guarda fica apenas com uma pessoa e essa pessoa toma todas as decisões em relação a este menor, decidindo em qual escola ele irá frequentar, quais os profissionais cuidarão da sua saúde e tomando todas as decisões. Ao outro responsável, ao outro pai ou a outra mãe, fica o direito das visitas e também cabe o pagamento da pensão. Aquele com o qual o menor convive, com o qual o menor fixa a residência na guarda unilateral, ele vai também fornecer os alimentos, fornecer o vestuário, fornecer a habitação, mas de forma in natura. E ao outro, então, ele vai contribuir para o desenvolvimento menor, fornecendo valores em pecúnia através da pensão, certo? Então, nós temos agora, a partir da lei da compartilhada, uma nova regra no nosso direito civil, que é justamente a colocação da guarda compartilhada como regra. Antigamente era a unilateral, agora, não havendo nenhum impedimento, aplica-se a guarda compartilhada. Precisamos fazer uma importante diferenciação nas modalidades de guarda, porque gera muita confusão a questão da guarda alternada. Guarda compartilhada é quando ambos os pais exercem os poderes de decisão, como a doutora vai entrar mais a fundo na sequência. Mas a guarda alternada é quando o menor ele permanece, por exemplo, 15 dias com um pai residindo com aquele pai, com aquela mãe, e este pai toma todas as decisões. Após aquele período, alterna-se a guarda e a outra pessoa então fica com a guarda exclusiva, com a guarda total, tomando todas as decisões para aquele período. Mas este modelo é um modelo muito prejudicial ao desenvolvimento do menor, porque ele causa uma série de conflitos e não auxilia a manutenção dos vínculos e não traz segurança para o menor. A guarda compartilhada, por outro lado, ela visa o melhor interesse do menor, ela visa garantir que os vínculos que foram criados, eles permaneçam, não é mesmo, doutora? Então, o que seria mais a fundo essa guarda compartilhada? Isso mesmo, o conceito de guarda compartilhada é aquela responsabilização daqueles pais, genitores, sobre a decisões do menor em questão. Nesse sentido, havendo a ruptura desse vínculo, como a doutora já falou, havendo a ruptura conjugal, há necessidade de entender com quem aquele menor vai residir, vai ficar, como é que vai ficar a vida civil desse menor. Então ali os genitores, na modalidade de guarda compartilhada, ambos irão decidir a vida, as decisões de vida desse menor, no sentido de que, uma vez eles podendo ambos escolher sobre escola, tratamento médico, cursos e dentre outras situações, ambos vão poder opinar o que se torna melhor para o bem social desse menor. Também na guarda compartilhada é bom ressaltar que ela traz uma ideia de que aquele menor não vai se sentir abandonado, porque ele vai ter a consciência que ambos genitores, ambos responsáveis, estão decidindo da vida dele. Então ele vai ter ainda o contato com ambos genitores, porque ambos estarão ali responsáveis por essa vida deste menor. Ambos decidirão juntos. Isso é determinado pelo juiz, né? De preferência, pede-se que numa audiência o casal ele entre num consenso quanto às decisões
e isso vai ser determinado pelo juiz, mas nada impede que no dia a dia haja essa flexibilização. Primeiro é adotado o que está no papel, óbvio, mas nada impede que haja uma flexibilização, mas o cunho a responsabilização é dos dois. Também é bom ressaltar, como a doutora já falou, a diferenciação que as pessoas têm ainda elas acham que a guarda compartilhada é a guarda alternada, que aquele menor fica tempo residindo com um, tempo residindo com o outro. Não, na guarda compartilhada existe uma única residência fixa, que é determinado lá pelo juiz, se será pai ou mãe, né, independente com quem será fixada a residência, e o menor vai passear, no caso, na casa do outro genitor em dias pré-determinados, podendo, novamente ressaltando, ter essa flexibilização de visitas, porque a ideia é que ambos os pais tenham um convívio respeitoso, visando sempre o bem comum desse filho. Mas a pergunta é também a questão: havendo litígio, é possível existir a guarda compartilhada, doutora? Então, pessoal, esse é um ponto muito importante nós deixarmos bem claro, que o entendimento, inclusive, dos nossos tribunais é de que sim, a guarda compartilhada, ela pode ser instaurada, inclusive quando há litígio. Isso porque não haveria, inclusive, a necessidade de uma lei se pudesse ser instaurada apenas por consenso, porque daí não precisaria os pais recorrerem ao judiciário para beneficiar o filho com essa guarda compartilhada. Então, mesmo havendo, a regra sim é aplicável. O que é importante a gente mencionar a respeito da situação de litígio. Muitas vezes, quando os pais eles não conseguem se entender e não conseguem dialogar, acabam ocorrendo situações bem complicadas de abandono afetivo e de alienação parental. Referente ao abandono afetivo, pessoal, o que seria o abandono afetivo? É quando o pai ou a mãe, aquela pessoa que não convive diariamente com o filho, ela entende que ela basta pagar a pensão, que está cumprindo a sua obrigação. Sim, ela está cumprindo a sua obrigação, mas ela está lesando o direito do menor ao convívio. O direito de convívio é um direito do menor, então, independente de pagamento de pensão ou não, esse direito ele tem que ser exercido. Então, independente do litígio, independente das discussões entre os pais, é direito do menor e deve ser assegurado. E uma vez lesado esse direito, é possível também que este menor posteriormente venha ingressar com alguma ação requerendo inclusive indenizações decorrentes deste abandono afetivo. Também importante mencionar que os pais eles têm obrigações de cuidar não só da manutenção das condições de vida, da alimentação, dos estudos, mas mesmo sendo a guarda compartilhada, a regra não é em todos os casos que ela é aplicável, não é mesmo? Existe uma série de exceções, como é o caso quando o pai manifesta ou a mãe manifesta expressamente que não quer ter a guarda. Isso seria prejudicial ao menor. Entende-se que o pai ou a mãe que manifesta expressamente não querer a guarda, ela não vai prestar a assistência devida. Exato. Então, esta seria uma das exceções, mas existem também outras exceções à regra, que é a guarda compartilhada, não é mesmo? Existe sim, pessoal. Isso é muito importante, assim, nem só pela questão de expressar. Às vezes nem expressa. O genitor, o pai, aquele fica inerte, acha que tá tudo certo, que o papel dele é pagar uma pensão. Mas não é bem por aí. Que nem eu volto a dizer, o ordenamento jurídico tenta sempre visar o bem-estar desse menor. Então, as exceções, uma delas é, claro, às vezes tem pais que manifestam que não têm condições devido à localização, etc, né? Inclusive aquela questão dos pais que residem em outra cidade, outro município, isso não é impedimento, inclusive, de guarda compartilhada, porque sim, como eu volto a dizer antes, ela traz o objetivo de decidir em conjunto, e você tranquilamente pode decidir em conjunto morando em outro município, em outro estado do país, tá? Mas as exceções principalmente para aqueles pais que não têm condições mesmo de decidir a vida de um filho. Tirando, além da questão do pai que não quer, a mãe que não quer, tem aquela questão dos pais que têm talvez alguma doença física ou mental que não conseguem então decidir a vida desse filho, aquele pai que tem um problema de drogadição, né, um pai internado, problema com vícios de droga, álcool também, que é a questão da impossibilidade de decidir, o pai que tem um histórico de
abuso sexual, uma mãe, né, ou um genitor que tem o histórico de maus tratos, tudo isso é analisado no caso concreto lá em audiência, trazido provas, né, que efetivamente comprovam que aquele genitor, aquela genitora não tem condições para decidir a vida desse filho, né? Não possuem qualificações, e aí então é decidido, nesses casos de exceção, pela guarda unilateral, certo? Outra coisa importante a falar, que é muito questionável, a criança ela é escutada, ela tem direito de ser escutada num processo de guarda, doutora? Sim, esse é um ponto muito importante. É claro, pessoal, que sempre o juiz vai analisar todas as informações que tem no processo, vai ser analisado cada caso no caso concreto. E sim, a opinião das crianças, desde que elas consigam manifestar as suas opiniões, elas poderão sim ser consideradas. Só não vamos confundir também com a criança vai decidir com quem ela vai ficar. Não é bem assim, não adianta os pais começarem a pressionar este menor, olha, escolha ficar comigo, ou escolha ficar com fulano. Não é assim que funciona. O juiz vai designar a pessoa responsável para fazer essa análise, possivelmente um profissional, né, certo, que vai analisar, e juntamente com todas as provas trazidas nos autos, ele vai chegar à conclusão de que qual a melhor forma de se estabelecer essa guarda. Então, sim, a criança vai ser ouvida, mas ela não vai dar a sentença, ela não vai decidir quem é a pessoa com quem ela vai ficar. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante a gente sempre lembrar quando se fala em ouvir o que a criança nos diz é referente às questões, novamente, de alienação parental, que também poderão ser mencionadas e vai ser analisada também, e pode inclusive trazer sanções. Importante a gente dizer que em casos de guarda compartilhada, quando verificado que um dos genitores ele está realizando alienação parental, que é mais prejudicial à criança, ele pode inclusive ter revertido essa situação da guarda. Isso está previsto em lei e já tivemos muitos casos pelos nossos tribunais em que foi revertida a guarda justamente porque isso traz um grande prejuízo à formação do menor. É muito importante que os pais eles preservem os laços, não que eles venham a denegrir a imagem do outro, que é o que ocorre no momento da alienação, certo? Então, no caso de guarda unilateral, aquele pai que não tem a guarda, será que ele se exime de todas as responsabilidades ou ele tem uma responsabilidade ainda para com o filho? Exatamente. É só pagar pensão? Como é que funciona? Na guarda unilateral, no caso, o genitor que não possui a guarda, né, porque a guarda é revertida a uma única pessoa, ele tem apenas o direito de visitação, ele tem o poder de fiscalização dessa guarda, tá? De quem está no poder da guarda, no sentido de que aquela pessoa da guarda unilateral, ela vai decidir pela vida do menor. É ele que essa pessoa que tem o direito de escolher o médico, a escola e todos os direitos desse menor. Uma vez aquele pai, aquela mãe não concordando, porque essa decisão está prejudicando esse menor, pode sim o genitor vir a juízo e questionar certas decisões, inclusive podendo ser questionada a guarda, porque é uma análise que se faz sempre preservando a vida do menor. Mas, gente, a gente tá aqui querendo falar que não aquela questão, desculpa dizer, as picuinhas, de querer o tempo todo influenciar, de querer de birra mudar uma questão decidida para aquele que já tem a guarda. Não. É preciso analisar o caso concreto e ver se efetivamente a decisão do genitor que possui a guarda está trazendo problemas, prejudicando a vida do menor. É nesse sentido. Essa é a questão. Ele tem o dever de fiscalizar, porque tu tem que entender que aquele menor tem um direito de ser assistido da melhor forma. Então, você tem o poder de fiscalizar, mas fiscalizar só quando tá prejudicando, certo? Não que contrarie a sua vontade, é a questão de prejudicar o menor, certo, pessoal? Outra coisa importante falar também na guarda compartilhada, que é questionado bastante, é a questão da pensão. Essa pensão, como ambos decidem, as partes se eximem de pensão, como é que funciona a questão da pensão? Este foi um ponto que foi muito enfrentado quando a lei se instaurou, porque muitas pessoas acabavam acreditando que pelo fato da guarda ser compartilhada não existiria o pagamento da pensão, mas isso é um equívoco. Por quê? Porque como a doutora mesmo mencionou, mesmo na guarda compartilhada, esse menor ele vai ter uma residência fixa, não vai ser como a guarda alternada, um tempo com um, tempo com o outro. Ou seja, ele vai ter uma residência fixa e o outro genitor ele vai arcar então com o fornecimento dos valores em pecúnia, vai pagar a pensão.
para auxiliar então na manutenção das qualidades de vida deste menor, certo? É muito importante a gente mencionar, referente à questão da pensão, que até mesmo quando o genitor não estiver fazendo o pagamento da pensão, isso não interfere no direito de visitas e não interfere na guarda. Por quê? Porque o direito da convivência trazido pela guarda compartilhada é um direito do menor. Então, a pessoa que não paga a pensão, ela já está se eximindo de pagar a pensão e ainda vai prejudicar o menor com a falta do convívio? Não. Então, existem formas de se executar uma pensão que não sejam cortando os laços com o menor, o que inclusive não é aceito, certo? Porque o menor ele precisa ter contato não só com o pai e com a mãe, como também com seus familiares, independente do pagamento de pensão. A pessoa não pagou a pensão, tem as vias corretas, que seria a execução de alimentos, certo? Exatamente. E a guarda compartilhada, ela também veio como um remédio, inclusive, para alienação parental, não é mesmo, doutora? Isso mesmo. A questão da alienação parental, inclusive, a gente vai abordar talvez na próxima live, né? Já é um tema que também já foi nos questionado bastante sobre a questão da alienação, a gente vai conceituar a alienação em si. Mas a guarda compartilhada, como a gente falou, como ambos os genitores têm o poder de decidir a vida do menor, a própria lei em si entende que esse menor vai estar amparado pelo seu pai e pela sua mãe. Então os filhos vão poder usufruir o contato direto com o pai e com a mãe, com os genitores, com os responsáveis. Então, dessa forma, ela veio, a guarda, para tentar quebrar esse paradigma, né, ter essa ruptura, uma readaptação, para que os pais, dentro do limite deles, né, possam tentar conviver de uma forma equilibrada, visando sempre o bem-estar desse menor, porque a alienação parental, como a doutora falou, ela traz já sanções de reversão de guarda, já isso nem é discutível, uma vez comprovado a reversão para aquele genitor que efetivamente está fazendo a alienação parental nesse menor, porque a gente entende que esse menor, ele precisa ser assistido durante a vida, né? Então, ele tem que ser sempre a prioridade desse casal. Por isso, a guarda compartilhada traz que esses casais convivam de uma forma coerente, decidam do melhor para o menor e o menor usufrua, não tendo barreira, não tendo ruptura de convivência com um pai, com uma mãe, que isso vai trazer problemas futuros para o menor, certo, pessoal? Então eu acredito que seria isso que nós teríamos hoje para trazer. Espero que vocês tenham gostado do assunto e a gente já convida para o nosso próximo informativo jurídico, no qual nós vamos falar sobre alienação parental. Eu muito obrigada a todos. Não sei se a doutora tem alguma coisa a complementar ainda. Apenas só para complementar a respeito da guarda compartilhada, então ela seria uma forma de proteger o menor. Seria o ideal que os pais que se preocupam com seus filhos deveriam perseguir. Exato. Porque o que importa, não importa se os pais entre si não estão tendo uma boa relação, eles têm que se preocupar com o filho pelos dois. Quem se separa são os pais, eles não vão se separar do filho. O filho não pode ser prejudicado pela infelicidade de um relacionamento não ter dado certo, não é? Então a guarda compartilhada visa justamente isso, proteger o menor, manter os vínculos e manter um bom desenvolvimento deste menor. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Meu muito obrigada.